Meus irmãos, o tema dessa palavra é as armas do reino de Deus. Na história da humanidade, grandes impérios, historicamente, se sobressaíram e conquistaram territórios porque usaram todas as suas armas para avançar. Amém? Império Romano, grandes impérios, os impérios da China, todos os grandes impérios, conforme ao passar do tempo, eles evoluíam a sua força bélica de guerra. Quanto mais armas eles tinham, mais fortes eles ficavam. E mais território eles conquistavam, eles avançavam. Eles tinham um poder de avançar. E assim é no reino de Deus. Nós temos as armas do reino de Deus. E a pergunta é, será que nós temos usado as armas do reino de Deus para expandir o reino de Deus? Essa missão foi dada a nós, como diz em 1 Pedro. Essa tarefa de levar o amor de Deus e anunciar o reino de Deus e expandir o reino dos céus está nas nossas mãos. Jesus quer contar com você. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos sempre de um milagre de Jesus, seja ele financeiro, seja ele espiritual, sentimental. Nós sempre estamos precisando de Jesus para algo, não é verdade? Ou só eu que preciso de Jesus? Todo dia a gente precisa. Normalmente, nós chegamos ao culto e nós pedimos algo para Jesus. Nós chegamos para Deus e dizemos, Pai, em nome de Jesus, eu preciso de um milagre. Eu preciso de algo. Eu preciso de algo dentro de mim, eu preciso de alegria, eu preciso de força, de ânimo, e seja o que for, a forma que você chegou aqui, eu tenho certeza que você sempre pede algo para Deus, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, emocional, enfim. Nós sempre recorremos a Jesus, e Jesus sempre vai nos ouvir, se nós chegarmos até Ele com fé. Com fé. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer. Aquele que se aproxima de Deus e de Jesus precisa crer que Ele pode fazer. E Jesus faz todas as coisas. Em um dos recados foi dado aqui o recado da escola de cura. E a gente ouviu ali rapidamente alguns testemunhos. Eu fui liberto das drogas, eu fui liberto da depressão, eu fui liberto do espírito de morte. Pessoas são libertas por Jesus Cristo. Só quem passou pela depressão sabe o que é ser livre da depressão. Só quem já se livrou de um espírito de morte sabe o que é ser livre do espírito de morte. Só quem já andou pelo vale da sombra da morte sabe o que é isso. Só quem já teve aquela noite que parece que nunca acaba, e você clama por ajuda e você não sabe o que fazer. Só quem passou por um dia difícil, um dia mau, sabe o que é quando o Senhor Deus envia o socorro. É ou não é verdade? Quando você recebe uma palavra de alguém, ou quando o próprio Deus traz uma palavra para você, ou quando alguém te envia uma ajuda, ou Deus de qualquer forma se manifesta por você. Porque Deus deseja se manifestar aos seus filhos, a igreja que somos nós. Só que uma missão nos foi deixada. Tudo isso que nós vivemos como filhos e discípulos, é necessário que a gente use como arma do reino de Deus para que a gente possa avançar. Só você sabe todas as lutas e provações que você passou ou tem passado. Só você sabe tudo aquilo que você já venceu, tudo aquilo que você já colocou diante de Deus e através do nome de Jesus você conseguiu prevalecer diante das lutas e dos seus inimigos. E você venceu. Essa é uma arma que Deus te deu para expandir o reino de Deus. E Jesus, além da sua missão de se entregar para morrer na cruz, porque Jesus se entregou para morrer na cruz por nós. Esse foi o fim do seu ministério na terra. O fim era quando Jesus se entregasse para morrer na cruz por nós. Mas antes de que Jesus se entregasse para morrer na cruz, Jesus tinha uma outra missão, dentre muitas missões e tarefas que Jesus cumpriu como Filho de Deus. E uma delas
era implantar o reino de Deus na terra. Jesus começou algo novo na terra. Jesus, quando começa o seu ministério, ele traz algo novo para nós. Implantar o reino de Deus, o reino dos céus na terra. E eu quero que você abra comigo em Mateus, no capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 17. Nós vamos ler até o 23. Mateus 4, 17, diz assim: Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo, ou está chegando, ou chegou o reino dos céus, ou o reino de Deus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai Zebedeu, consertando as suas redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, o seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus veio para implantar o reino dos céus, o reino de Deus na terra. Em Lucas capítulo 17, versículo 20, diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus lhes disse: o reino de Deus não vem de aparência exterior. É comum, de nossa parte, olharmos com os nossos olhos carnais e esperarmos algo de Deus, e esperarmos algo que podemos ver. Só que o reino de Deus, ele não vem de visível aparência. Porque o reino de Deus, ele está em nosso coração. O reino de Deus está dentro do nosso coração. E nós, quando não vemos algo, nós não cremos, ou quando nós não vemos, nós não fazemos, ou quando nós não vemos, nós não acreditamos. Porque nós somos levados por aquilo que nós vemos. É igual você entrar na sua conta bancária agora, você não vai ver, como eu. Mas você tem que crer. Nós somos levados por aquilo que vemos. E Jesus sabe disso. Jesus sabe. E por isso que Jesus começa a recrutar os seus discípulos. Aqui, no versículo 18, diz assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Deus tem um chamado para você dentro do reino dos céus. Só que para esse chamado se cumprir na sua vida, você vai ter que crer, porque Jesus vai fazer em você ainda. Ele vai realizar em você o ministério do reino dos céus. Quando Jesus chamou Pedro, André, João, quando ele começou a recrutar, irmãos, Jesus começa a fazer algo aqui maravilhoso. Ele começa a recrutar a igreja. Não existia isso. Tanto que os fariseus, como eu disse em Lucas capítulo 17, versículo 20, os fariseus perguntaram: aonde está, aonde vem, cadê o reino dos céus? E Jesus disse: o reino de Deus não é de visível aparência, mas eu estou começando algo dentro desses homens aqui, que vai transformar a humanidade. O que Jesus está começando a fazer em você, vai transformar a sua vida, a sua geração, os seus filhos e todos aqueles que estiverem com você. Porque a bênção de Deus, ela é derramada sobre nós, e ela se derrama e ela vai transbordando o vaso vai se enchendo e vai transbordando de unção. É exatamente isso que Deus vai fazer, é exatamente isso que Deus faz quando Ele chama você. O chamado de Jesus, ele é irresistível. Eu tenho certeza que
Quando você, em algum momento, talvez esteja um pouco triste, abatido, cansado, preocupado, a vida, né? Tantas coisas. Mas de repente você ouve uma palavra. De repente você ouve uma adoração, você coloca ali no celular e você começa a ouvir uma adoração. Talvez uma adoração que te marcou em algum momento. Aquilo não começa a te encher, aquilo não começa a encher o teu coração de alegria, de paz e de justiça. Aquilo não começa a te dar uma força para continuar. Porque o chamado de Jesus é irresistível. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para completar. Ele tem um chamado para você e Ele transforma a sua vida. Só que Jesus não transforma a minha vida para que apenas eu venha desfrutar das bênçãos do céu. Que é um grande problema. Nós achamos que o reino de Deus é eu entrego a minha vida para Jesus, estou salvo, ok, Jesus, obrigado, estou te esperando aqui. É isso aí. O reino de Deus não se resume a isso, irmãos. Ou nós trabalhamos como igreja, ou trabalhamos como discípulos, ou nós somos servos inúteis. Jesus te chama, Jesus te chamou, Jesus confiou em você. Eu quero que você traga agora à sua memória tudo aquilo que você já fez por Jesus em algum tempo. Tudo aquilo que você já orou por alguém, todas as vezes que na madrugada você como intercessor clamou a Deus e hoje você não faz mais. Jesus te chama para o reino dos céus. O reino de Deus não é apenas nós entregarmos a nossa vida para Jesus, termos a nossa vida salva e acabou. Não, nós temos que entregar a nossa vida para Jesus, sermos salvos por Jesus, sermos limpos pelo reino de Deus e usarmos as armas que Deus tem nos dado. Foi exatamente o que Jesus fez com esses homens. Jesus começou a chamar, venham após mim, e eu vou fazer de vocês, eu vou fazer algo em vocês, eu vou mudar, o foco de vocês é a pescaria de peixes, eu vou fazer vocês pescarem homens, que não tem nada a ver, não usa-se a mesma isca, é totalmente diferente, nem se pesca homens, né? Jesus usa aqui uma forma de mostrar para eles o que eles serão dali em diante. A partir de hoje, a mente de vocês, o que eu vou fazer em vocês, vai mudar tanto a mente de vocês, que vocês só vão se preocupar em pregar o reino dos céus nessa terra. Aleluia. Jesus começa a entregar a arma para os seus discípulos. Munição, porque irmãos, Jesus, Ele não veio estabelecer, e como nós lemos aqui, e desde então Jesus começou a pregar e a anunciar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino dos céus. Eu trago para vocês, eu sou o caminho, Jesus dizia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Creiam nas minhas palavras. Se vocês não creem nas minhas palavras, ao menos creiam por aquilo que eu faço. Porque Jesus fazia o coxo andar, o cego enxergar. Ainda Jesus usava todo o seu arsenal celestial para mostrar para a humanidade que Ele era o Filho de Deus. Jesus tem usado todo o arsenal celestial do reino dos céus para te convencer e para te chamar. E ainda assim, muitas vezes nós continuamos resistentes àquilo que Deus tem para nós. Deus está te equipando, Deus está te preparando, colocando em você armas espirituais para que você venha avançar no reino dos céus. Não significa que você vai receber as mesmas armas que eu e eu as mesmas que você. Porque Deus trabalha com a sua multiforme sabedoria. Esse final de semana nós tivemos acho que foi um workshop, né? Um pequeno seminário com o Ministério de Adoração. Os levitas recebem as armas da adoração. Quais são as armas da adoração? A transformação interior. Uma vida de intimidade com Deus. É o que Deus espera. Uma vida de relacionamento. Não uma vida de relacionamento no púlpito, mas uma vida de relacionamento com Deus. Além das armas espirituais de transformação, porque Jesus começa a fazer, Ele fala, eu farei em você. Eu farei de você, pescador. Eu farei de você um adorador. Eu farei de você, André, um evangelista. Eu farei de você, meu irmão, um evangelista, um pastor, um profeta, um diácono, um obreiro, um adorador. Eu farei de você. É isso que Jesus está dizendo para nós. Só que antes de Jesus começar a fazer algo em nós,
antes de Jesus começar a entregar para você armas, um arsenal, para que a gente venha avançar com o reino de Deus, é necessário que a gente ouça o chamado de Jesus. Esses homens não eram homens desocupados, não eram homens que não tinham responsabilidades, porque se não tivesse, não estava ali, né? Estava em casa no sofá, com certeza. Eram homens que tinham responsabilidades, estavam trabalhando. Eram homens de família, ainda seguiam a profissão do pai. Imagino que Zebedeu devia ser jogo duro, né? Sabe aquele pai rígido? Ó, vamos limpando a rede, que amanhã tem mais pesca, e não dá para a rede ficar assim, já aproveita e conserta, que eu vou lá em casa e já volto. E se eu chegar e não estiver arrumado... Imagina, eram homens, mas ainda seguiam os caminhos do pai, seguiam a profissão do pai, estavam ali seguindo aquilo que foi ensinado a eles. E de repente chega Jesus e fala, vem. E sem resistir ao chamado, eles deixam tudo e começam a seguir a Jesus. E aí Jesus diz a palavra, eu vou fazer de vocês agora pescadores de homens. Eu vou entregar para vocês armas celestiais para que a gente venha implantar o reino de Deus nessa terra. Quais são as armas que Jesus entregou para você? Quais são os talentos que Deus entregou para você? Quais são os talentos que Deus entregou para mim, para que eu venha fazer com que o reino de Deus cresça? Na história, como eu disse no início, na história da humanidade, os grandes impérios, os grandes reinos que avançaram e conquistaram novos territórios, usaram e abusaram daquilo que tinham de seu armamento. Hoje, na atualidade, eu acredito que ainda é a maior força bélica, é os Estados Unidos. Ele tem o seu poder de guerra. Deus é muito maior. O reino de Deus é muito mais poderoso do que o reino dos Estados Unidos, que a Inglaterra, que o Brasil. Porque o reino de Deus está dentro de nós. E ninguém pode parar a igreja de Jesus. E nós somos a igreja de Jesus, irmãos. Você está sendo preparado para implantar o reino de Deus nessa terra. Como passou no vídeo ali, né? No vídeo a gente falava sobre as missões. Nós somos e nós temos no nosso DNA a missão apostólica. Implantar igrejas. Isso não será roubado de dentro de nós. Porque isso é o reino de Deus. Agora, qual é a atuação disso dentro de nós? Aí depende de mim. Porque Deus não chama pessoas preparadas, Ele chama pessoas dispostas e Ele faz dessas pessoas pescadores de homens. Eu poderia contar, irmãos, inúmeros testemunhos de milagres que a gente já viveu aqui nas equipes apostólicas das nossas igrejas mais próximas e distantes. Porque quando você se dispõe e quando você começa a usar o arsenal, quando você começa a usar as armas que Jesus deixou, o reino de Deus e as estacas do evangelho começam a ser alargadas. Como você acha que o evangelho chegou até você? Talvez você viu um milagre, ou você ouviu um testemunho, ou Jesus fez um milagre em você mesmo. Só que quantas pessoas têm ouvido de que Jesus fez um milagre na sua vida? Quantas pessoas você conseguiu alcançar através daquilo que Jesus fez na sua vida? Talvez você foi resgatado por Jesus na sua juventude e hoje você poderia nem ter a sua família, os seus filhos, mas Jesus te resgatou. Você era só mais um, eu era só mais um, mas Jesus me tirou do pecado e me transformou. Quantas pessoas têm sido transformadas pelo arsenal que Deus tem me dado de transformação? Quantas pessoas têm sido transformadas pelas bênçãos que têm chegado na sua casa? Quantas pessoas? Jesus, Ele nos chama, Jesus, Ele nos salva, mas Jesus nos dá uma missão. Ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Use todas as armas do reino dos céus. Tudo. No versículo 17, Jesus começa a anunciar o reino de Deus. Essa missão foi dada a nós como igreja e nós temos que anunciar o evangelho de Jesus.
Facilmente, irmãos, nós deixamos de cumprir aquilo que Deus tem para nós. Quando um chamado de Deus para nós, não podemos resistir o chamado. Deus quer contar com você. Deus quer contar com você. A transformação que Jesus fez em você pode ser usada para transformar outras pessoas. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que precisa de transformação. A ação de Jesus trazia para a terra o reino de Deus. E através da ação de Jesus, Jesus percorria toda a Galileia ensinando. Jesus, a Bíblia fala que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, no sentido de que, não que Jesus não tinha uma casa, Jesus não tinha tempo. Ele até tinha uma casa para ficar, mas ele não tinha tempo. E se talvez ele não pudesse ficar na casa dele, ele ficaria na casa de amigos. E nós temos na Bíblia a história de Lázaro, que era amigo de Jesus. Marta, Maria e Lázaro. Eles nem fizeram parte do chamado apostólico. Eles não foram chamados para ser um dos 12, mas eles eram amigos de Jesus. Então Jesus tinha onde ficar. Jesus também tinha amigos. Quando a Bíblia fala que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, irmãos, é porque Jesus não tinha tempo. Porque a missão dele era implantar o reino dos céus na terra. E aí eu fico pensando, nós adoramos a Jesus, nós clamamos a Jesus, nós pedimos a Jesus, nós repetimos até quando o pastor fala, eis-me aqui, Senhor. Nós colocamos o nosso nome, mas na hora da ação, será que realmente eu tenho feito aquilo que Jesus espera que eu tenha que fazer? Jesus quer contar com você. Ele tem armas, ele tem um arsenal, já começando em você, já para que você venha usar, mas além disso, ele pode te dar outras armas do reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 23 diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, essa é a ação, ação que depende de nós, o se dispor a fazer. Jesus, ele se movia do seu lugar para ensinar nas sinagogas. Entende? É a mesma coisa. Jesus, além de ser o nosso mestre, ele nos ensina como fazer. Ele se movia, ele ia até as multidões, ele ia até a sinagoga. Claro que Jesus vivia, irmãos, rodeado de uma multidão, porque as pessoas queriam pão, queriam milagres. Mas, além disso, Jesus ia até a multidão. Jesus se preocupava com a multidão e com as pessoas, e se preocupa até hoje. E nós? Eu digo para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero, meu coração queima, meu coração arde, mas eu não saio de casa. Eu não saio do meu sofá. Pastor, Deus falou comigo, eu tenho um chamado e tal. E o que você tem feito com o teu chamado? O que eu tenho feito com aquilo que Jesus transformou dentro de mim? Será que as armas que Deus me entregou eu tenho usado, ou eu tenho colocado na gaveta, ou eu tenho deixado de lado aquilo que Jesus fez em mim? Em mim. Nós temos que anunciar aquilo que Jesus fez por nós, irmãos. Porque é assim que o reino vai expandir. É assim que o reino de Deus vai crescer. Deus usa, além da pregação do evangelho, Jesus usou para manifestar o reino dos céus, cura, libertação entre o povo. Chega um ponto da nossa vida, que na maioria das vezes, ou uma enfermidade, que o médico já disse que já não tem mais solução, ou apenas uma preocupação. Hoje, com tanta informação, a gente sente uma dor aqui, Google. Dor do lado esquerdo, às vezes 3 vezes no dia, quando toma água, quando se mexe assim. É ou não é verdade? O que pode ser uma mancha no joelho, embaixo da roda, aí o Google... Meu Deus, que pode ser? Jesus, ele faz milagre, Jesus cura. Jesus liberta, e é exatamente essa arma que Jesus usou, uma das armas, foi a cura, a libertação, a manifestação dos milagres de Deus na terra.
Mas além disso, Jesus usou a palavra, Jesus ensinou, Jesus usou a transformação, Jesus usou aqueles homens que se colocaram à disposição do reino dos céus. Jesus usou cada uma das armas que ele tinha para que o reino de Deus fosse implantado na terra. E nós? Será que nós temos usado tudo aquilo que Deus tem nos dado de bênção, de alegria, de prosperidade, de amor? Será que nós temos usado tudo por Ele e para Ele mesmo? Ou a gente usa uma parte só? Será que as bênçãos que Deus tem te dado, você tem dedicado ao reino de Deus? Ou você e eu dizemos ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia o meu irmão ali, ó. Porque hoje eu estou ocupado, mas amanhã eu vou. Eu não posso. E aqui, irmãos, eu não coloco em xeque, claro, os seus compromissos profissionais. Pelo amor de Deus, né? Não vai chegar amanhã no trabalho e falar, olha, ontem eu ouvi uma palavra do pastor e eu, a partir de hoje, eu trabalho só uma escala minha mesmo, que eu acabei de inventar. Porque eu tenho que me dedicar ao Senhor. Não faça isso porque em 3 dias ou menos você vai ser mandado embora e você não vai ter como sustentar a tua família e pagar as tuas contas. É você administrar o seu tempo dentro dos seus compromissos e dedicar a sua vida ao Senhor. E não é apenas dentro da igreja, mas é no seu trabalho, com as pessoas que estão com você. Sendo uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa fiel, homem de Deus, mulher de Deus. As pessoas olharem para você e falar, eis aqui um verdadeiro discípulo de Jesus, é uma pessoa boa, uma pessoa que tem respeito. E você vai trazendo o reino de Deus para perto de você e você vai cravando estacas do reino de Deus. E as pessoas olham para você e para mim e começam a ver Deus em nós. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler até o 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme era guiado a vida de vocês. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema ou maldito. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Olha as armas do Espírito agora. Imagina a variedade de dons que nós temos aqui agora essa noite. Quantos dons nós temos aqui, quantas armas podem ser usadas para nós avançarmos com o reino de Deus. O tempo passa, as gerações passam, e se nós não fizermos aquilo que Deus nos entregou a fazer, o tempo vai passar, e Deus vai levantar outro para que faça. Mas eu não quero, irmãos, chegar diante de Deus, no céu, quando eu me encontrar com Jesus, e Ele disser a mim, André, eu entreguei para você todas essas armas, todos esses dons, eu fiz em você, eu transformei você num pescador de homens, eu transformei a tua história. André, olha o teu passado, olha o que você era, e olha o que você é hoje, porque foi eu que fiz em você e você não usou nada. Você até no início começou, mas hoje você parou. Senhor, mas eu não tinha
tempo, Senhor, mas eu não tinha idade, mas eu não tinha saúde, mas eu não tinha. Mas Deus pode fazer todas as coisas se nós acreditarmos e nos aproximarmos dEle com fé. Não há limite para a atuação do Espírito Santo na tua vida, meu irmão. Não há, porque o mesmo Espírito, Ele libera para nós os dons, e Ele nos libera um arsenal espiritual para que a gente venha agir e manifestar o reino dos céus na terra. Não fique sendo como não sei nem como dizer, mas um crente que só quer receber, e a manifestação do reino dos céus, e o serviço. Às vezes você só se preocupa com a vida dos outros e nem olha para a sua própria vida. Às vezes você julga o irmão que está servindo, mas você não serve. E aí o argumento, o que eu coloco é, não, eu não sirvo porque aquele irmão faz assim. Deus confia a você. O reino de Deus está dentro de você, Ele não vem de visível aparência, Ele começa no meu coração, Ele transforma a minha vida, e Deus começa a transformar aquilo que, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e Jesus começa a transformar a minha vida, Jesus começa a me fazer um bom marido, Jesus começa a me fazer um bom pai, Jesus começa a me fazer um bom amigo, um bom irmão, e isso eu tenho que usar para a glória de Deus, isso eu tenho que usar para que Deus seja glorificado. E todas as vezes, em qualquer situação, em tudo que eu fizer, se eu fizer para a glória de Deus, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Só que a questão é o quanto nós temos feito isso. O quanto nós temos nos colocado à disposição do reino de Deus. Que caia por terra agora, meu irmão, todo argumento na tua mente de que você não pode fazer. Todo argumento. Jesus disse assim, vinde a mim como estás. Não, mas Jesus não sabe da minha situação. Pelo contrário, Ele é o único que sabe, talvez, de toda a sua situação. E Jesus diz para mim e para você, vinde a mim como estás, venha. Primeiro você vem, ouça o meu chamado, vem. E eu vou fazer em você. Eu vou transformar a tua vida. E você vai ser usado para implantar o reino dos céus na terra. Não apenas receba, eu quero, Senhor, e é para mim, é tudo para mim, e eu quero, e é isso, e para mim, e deixa de fazer tudo aquilo que Deus fez em você e transformou a sua vida, para que as outras pessoas sejam alcançadas através daquilo que Jesus fez em você. Um dos dons, o primeiro deles é a palavra de sabedoria, uma das armas do reino de Deus. Palavra de sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento divino a uma situação específica. Palavra de sabedoria. Eu tenho certeza que muitos aqui, naquele momento de maior tribulação, receberam uma palavra de sabedoria. Sabe aquilo que você fala assim, como eu não pensei nisso? Como que eu não... Porque, olha, é isso. Alguém foi usado e trouxe para você uma palavra de sabedoria. Isso é um dom de Deus. Palavra de conhecimento ou ciência, revelação de fatos ocultos que só Deus conhece. Eita Jesus. O Espírito Santo dá dons aos homens para a glória de Deus e não para a vergonha nossa. Ele entrega palavras de conhecimento. É quando alguém vai orar por você ou você vai orar por alguém. E você ora sobre aquela pessoa sem ao menos conhecer ela. E você diz, eu repreendo todo espírito de morte sobre a tua vida. E aquela pessoa recebe aquela palavra porque é exatamente aquilo que tem assolado a vida dela. Você recebe de Deus a revelação e você libera a revelação. Isso vem do Espírito Santo. Fé. Fé sobrenatural para crer em milagres. Diferente de uma fé de salvação. Foi como eu disse, Jesus morreu na cruz e nos salvou. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu amo Jesus Cristo, Ele é o Senhor da minha vida e o meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou salvo. Mas agora Ele quer, aquele que me salvou, quer que eu use a minha fé na terra para manifestar o reino dos céus.
A mesma fé que eu tenho que Ele me salvou, agora eu manifesto a fé na terra. Isso é um dom de Deus, a fé sobrenatural. Dons de curar, a capacidade de transmitir a cura física, emocional e espiritual. Sabe, irmãos, às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente não para pensar o quanto Deus confia em nós. Talvez você já recebeu esse dom um dia e você não tenha usado os dons do Espírito. E se você não recebeu, nós vamos orar hoje e nós vamos receber, porque a igreja de Jesus, ela tem que ser equipada para destruir as obras do diabo. A gente não pode ficar parado, irmãos. Sabe, porque o nosso inimigo, Satanás, ele trabalha dia e noite contra mim e contra a sua vida. Ele tenta laçar o seu casamento, ele tenta destruir os seus filhos, ele tenta destruir a tua alegria em todo o tempo. E quem pode parar as obras do diabo se não é a igreja? Jesus nos deu essa palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Enquanto nós vamos avançando, enquanto nós vamos cravando as estacas do Evangelho de Jesus, enquanto nós pregamos o Evangelho, enquanto no Ágape Ação, nos bairros, nós anunciamos a Jesus, as estacas do Evangelho de Jesus Cristo começam a ser alargadas através de você. E os dons do Espírito Santo começam a se manifestar através de você e não através dessa caixa de som. Os dons não se manifestam através do microfone, a função dele é apenas ampliar a minha voz aqui. Mas os dons do Espírito, eles se manifestam em mim e em você. E Deus quer entregar dons à igreja, Deus quer entregar dons a nós. E esse ministério pode começar em você hoje, se você aceitar essa palavra de Jesus. Porque Jesus está te chamando, Jesus está nos movimentando. Ei, igreja, anuncia, prega o Evangelho, traga salvação. Aonde abundou o pecado na sua vida, superabundou a graça. Pregue, anuncia isso. Se você vivia em depressão, alcance aqueles que viviam em depressão. Se você vivia em prostituição, alcance aqueles que viviam em prostituição e assim por diante. Jesus nos transformou para que nós possamos implantar o reino dos céus na terra, e essa é a nossa missão. Aleluia! Profecia. A comunicação de uma mensagem de Deus para a igreja ou para uma nação. Pode ser um encorajamento, um consolo ou uma exortação. Quando Deus nos dá o dom de profecia, Ele quer falar comigo e com você. Talvez Deus vai usar você como um profeta do Senhor, ou Deus deseja usar você como profeta. Ele está te chamando, vem após mim que eu vou fazer de você um profeta. Vem que eu vou fazer de você um homem de fé. Vem que eu vou fazer você uma mulher com palavras de sabedoria, para quando você aconselhar alguém, as pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo. Vem. Jesus nos chama para manifestar o reino dos céus em nós, na terra, através dos dons do Espírito. E assim nós avançamos, aleluia. Discernimento de espíritos, a capacidade de discernir a origem de uma manifestação espiritual. Variedade de línguas, o dom de falar em línguas, não línguas humanas, mas uma língua angelical, uma língua celestial, que não pode ser compreendida pelos homens, a não ser que haja no meio de nós o dom de interpretação de línguas. Quando nós começamos a orar em línguas, é o Espírito Santo intercedendo por mim e por você. Só que eu já vivi momentos, irmãos, que durante a adoração, enquanto o ministério de louvor toca, ou em alguma reunião, nós começamos a orar em línguas. Se você não ora ainda, talvez seja estranho para você, mas nós, quando recebemos o dom de Deus e somos cheios do Espírito Santo, nós somos selados com uma promessa do Espírito, que é o dom de línguas, e nós começamos a orar em línguas, que é como, e eu começo a orar. Eu começo a falar algo que eu não posso compreender, mas quanto mais eu falo, quanto mais eu oro em línguas, mais eu me sinto fortalecido. Quantas vezes no meu dia, com as preocupações, eu não sei mais o que falar para Deus, e eu recorro a quem? Ao Espírito Santo. E eu começo, Senhor, em nome de Jesus, só que tem momentos que nós começamos a orar em línguas, mas de formas diferentes. Assim como quando eu vou fazer uma declaração de amor para minha esposa, por exemplo, eu falo com uma voz mais
mais doce, né, meu amor? Te amo, você é linda. Você é a mulher mais linda do mundo. Tá bonita hoje demais. Eu falo diferente. Agora, quando eu vou corrigir a Nicole... Nicole, senta aqui. Por que você chegou depois da meia-noite em casa? Se a gente combinou. Então, a partir de hoje é assim, assim, assim. É diferente, não é? E assim em tudo. Eu sinto que em momentos nós começamos a orar em línguas. E parece que quando é guerra... Parece que o Espírito me dá palavras de guerra. A minha entonação muda. A minha forma de falar muda. Isso é o Espírito Santo guerreando e lutando por você. E você pode receber esse dom. Quantas vezes em casa eu começo a orar, Senhor, falando com Deus, perguntando coisas para Deus, e aí a gente começa a brigar com o diabo. Aí já não dá para brigar com o diabo como eu falo com a minha esposa. Eu já tenho que brigar com o diabo, ser firme. Então a oração muda, a entonação de voz muda, e eu já começo a ficar bravo com o diabo, e quando eu já não tenho mais o que falar, e eu começo a recorrer a Jesus, eu sai em nome de Jesus, Espírito das trevas, e aí vai embora. O Espírito Santo começa a nos tomar, e nós começamos a usar o arsenal espiritual para bombardear o inferno. E essa é a nossa missão, irmãos. Nós vamos sair daqui nessa noite em nome de Jesus, cheios dos dons de Deus. Você vai sair daqui, prepara o seu... Como chama aquela bolsa que coloca a arma mesmo? Colt. Você vai sair daqui cheio de colt, cheio de armamento, preparado para a guerra, em nome de Jesus. Mas amanhã Deus vai te lembrar, epa, lembra que você recebeu ontem, né? Está armadinho hoje. Hoje você vai usar o dom de cura, porque eu vou colocar uma pessoa no seu caminho hoje, que precisa ser curada. E eu vou usar você para curar essa pessoa. Aleluia! Deus vai colocar alguém no teu caminho que está talvez em tristeza, em depressão, e ele precisa de uma palavra de sabedoria. E aí você vai estar indo para o seu trabalho, e quando você menos esperar, Deus vai colocar no teu caminho, e você vai ter uma palavra de sabedoria. Você vai olhar para si mesmo e falar, não é que funcionou mesmo? Porque Deus quer usar cada um de nós. Ele quer nos entregar todas as armas espirituais. Amém? E para nós finalizarmos, quando Deus enviou Jesus Cristo até a terra, meus irmãos, para salvar a humanidade, Ele deu uma missão a Jesus: estabelecer o reino dos céus na terra. Só que, com certeza, aquele que governa toda a terra, que é Satanás, ele vai tentar impedir a ação de Deus na sua vida. O reino de Deus, ele não é invisível aparência. Então eu quero dizer uma coisa para você: não seja levado apenas por aquilo que você vê. Não seja levado. Seja uma pessoa madura. Seja uma pessoa inteligente, espiritual. Não deixa Satanás roubar todas as armas espirituais que Deus tem para você. Não permita que Satanás enterre os dons e os talentos que o Espírito Santo entregou para você. Meus irmãos, nós temos que avançar. Nós temos que avançar. É uma obrigação nossa. É uma missão nos dada, pregar o Evangelho por todo o mundo. Qual foi a última vez que você pregou o Evangelho para alguém? E aqui eu não quero dizer apenas você mendigar o nome de Jesus. Porque muitas vezes é o que a gente faz. A gente vai oferecer Jesus, né? Oferecer como se fosse um produto. Não, Jesus não é um produto, mas você vai apresentar Jesus. Olha, Jesus quer transformar a sua vida. Calma aí, meu irmão. Jesus pode mudar a sua vida. Você quer ser mudado? Jesus pode transformar a tua história. Você quer ter a sua história transformada? Eu conheço alguém, eu vivo com alguém que transforma histórias. Qual foi a última vez que você apresentou Jesus como o Senhor, o Todo-Poderoso, o que venceu? A palavra diz em Efésios: e levou cativo o cativeiro, e deu
dons aos homens. Por que será que Deus dá dons aos homens? Para que a gente venha domingo a domingo, ser cheio, esvaziar durante a semana. Nossa, Deus, como eu estou fraco, Senhor, eu preciso ir ao culto para ser cheio. E você vai ser cheio porque Deus está aqui e Deus enche o nosso coração. Aí você se enche da presença de Deus. E aí fica a semana inteira sem ler a Bíblia, sem orar, sem falar com o Espírito Santo, sem orar em língua, sem pedir a Deus uma direção. E aí vai se esvaziando, claro, e aí você vem só para o domingo para encher de novo. Isso não é o Evangelho de Jesus, isso é muito pouco. O Evangelho e o reino de Deus vai além de tudo isso que nós estamos falando. É paz, justiça e alegria. Esse é o reino de Deus, meu irmão. Você vai andar por essas ruas como um cidadão do céu. Você vai entrar pelas portas do seu trabalho como um cidadão do céu. As pessoas vão olhar para você, para a glória de Deus, e verão em você o rosto de Jesus. Elas verão em você os dons de Deus. E aí quando você menos esperar, Deus vai te dar uma palavra de sabedoria, ou uma palavra de conhecimento, porque esses são os dons de Deus para nós. E no outro dia, quando você conversar com alguém, aquela pessoa vai te procurar novamente e vai dizer: você não acredita que aquilo que você falou aconteceu? Você não acredita, ontem quando você orou por mim, tudo aquilo que você orou era exatamente o que eu precisava ouvir, e hoje eu estou melhor. É isso, e é exatamente isso que Jesus quer fazer através de mim e de você. Amém? Nós vamos orar, porque Satanás ele nunca vai parar de tentar parar a igreja. Isso é fato, porque a igreja salva pessoas. A igreja somos nós, então através de nós as pessoas são salvas. Para pensar que através da sua história Jesus pode salvar alguém. Hoje a gente estava em casa, e aí a gente tem 2 cachorrinhos, né? E aí a fêmeazinha caiu, a Nala caiu na água, a gente não viu. E a piscina estava longe da borda assim, e ela ia morrer afogada, fato, que ela não conseguia sair. E a gente estava se preparando para o culto agora à tarde, e a gente não ia ver. E aí o Simba, que é o irmãozinho dela, ficou latindo. Aí a Carla viu, correu, salvou ela, tirou, foi aquela tensão, né? Quem tem cachorrinho sabe como é. E aí depois eu ficava brincando, falando com o cachorrinho, como a gente faz, né? Porque o Simba salvou a Nala. Agora eu te salvei, você deve a sua vida para mim. E fica aquela brincadeira para tentar descontrair aquela tensão de quase morrer o cachorrinho. E agora eu estou refletindo, pensando que nós podemos ser usados para salvar pessoas. Claro que a pessoa não vai dever a vida dela para você, porque quem salvou a pessoa foi o poder do Espírito Santo através dos dons. Mas irmãos, não tem coisa mais preciosa do que você ver a história de uma pessoa ser mudada pelo poder do nome de Jesus e você fazer parte disso. Isso é maravilhoso. Quem já viveu isso sabe o que é. Você vê uma família sendo restaurada, filhos, casamento. Jesus pode contar com você? Irmãos, eu quero orar, e nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir a Deus que Deus derrame os dons sobre nós. Jesus quer equipar a sua igreja. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Quantos creem que Jesus pode derramar sobre nós dons nessa noite? Jesus pode derramar e Jesus pode reacender, porque tem muitas pessoas aqui que já receberam esse dom e não têm usado para a glória de Deus. Mas em nome de Jesus, Jesus nos chama a atenção hoje, e Jesus está nos chamando, e o chamado de Jesus é irresistível, e Jesus está dizendo para mim e para você: ei, vem que eu vou fazer de você um profeta do Senhor. Ei, vem que eu vou fazer de você um matador de gigante. Ei, vem que eu vou fazer de você um evangelista. Vem que eu vou fazer de você um pastor, um profeta. Vem que eu vou fazer de você um bom amigo e um bom irmão. E através do seu amor eu vou levar a salvação. Jesus quer fazer algo grandioso em nós, irmãos.
Jesus quer contar com você, Jesus quer usar você para a glória dele. Senhor, nós chamamos a tua atenção, Senhor. Nós queremos invocar o teu nome, Jesus. Nós queremos sentir, ó Pai, a tua presença, para que possamos aqui nessa noite, ó Pai, sermos tocados, libertos, cheios do Espírito Santo, Senhor. Pai, nós queremos implantar o teu reino por essa cidade, por aonde o Senhor nos colocar os pés, Senhor. Qual as nações, qual os povos, raças e tribos que o Senhor nos levar, Pai. E eu peço, Senhor Jesus, que o fogo do teu Espírito Santo acenda, Pai, no nosso coração o desejo de te seguir, Senhor. O desprendimento, Pai, de deixar tudo aquilo que nos prende e nos amarra, Senhor. Todo pensamento humano que te prende, meu irmão, caia por terra agora em nome de Jesus. Jesus tem grandes coisas para você, aleluia. Ouça, o que Jesus está fazendo aqui por você nessa noite e por mim é nos dar a chance de exercermos a nossa função no reino dos céus. Ou nós encaramos o reino de Deus como uma missão da igreja, irmãos, ou a gente pede para sair. Jesus salvou você, Jesus transformou a tua história, Jesus transformou a minha vida. Não é justo, a terra clama, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, e os filhos de Deus estão aqui, somos nós somos os filhos de Deus. Você é o filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Desde os tempos de João Batista até agora se faz violência ou se esforçam para acessar o reino dos céus e pela força se apoderam dele. Você precisa se esforçar para estar dentro do reino de Deus. E eu quero orar por você. Nós receberemos a unção de Deus, já estamos dentro da unção do Senhor. Comece a desfrutar, meu irmão, da presença do Espírito Santo neste lugar. Comece a desfrutar da presença do Espírito Santo neste lugar. Há dons adormecidos, há profetas calados. Tem profetas que foram intimidados pelos profetas de Baal e se calaram. Há homens que receberam palavras de sabedoria, mas têm sido enganados pela ciência e pelo saber. Deus deu a você o dom de sabedoria, mas o diabo tem te calado. Nessa noite, Jesus Cristo vai reacender essa chama no teu coração. E eu tenho certeza que o teu coração já está queimando por isso, porque quem fala é Ele. Ele é quem opera e Ele realiza. Mas além disso, Deus quer equipar a sua igreja. E eu profetizo em nome de Jesus, que nessa noite você vai receber palavra de sabedoria. Se você deseja, eu vou falando aqui os dons, e conforme o Espírito Santo vai dirigindo você, eu peço que você tome posse desses dons, que você receba esses dons do céu. E conforme você receber o dom, receba também a unção do Espírito Santo para exercer cada um deles, amém? Nós somos aqui o exército do Senhor, meus irmãos. Jesus te trouxe aqui para equipar você hoje. Você vai sair daqui preparado para desfazer as obras do diabo. Você vai sair daqui preparado com as armas do reino dos céus. Então receba nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, palavra de sabedoria. Se você deseja receber palavra de sabedoria, se você deseja a manifestação desse dom, receba agora em nome de Jesus Cristo. Que agora, que a sua mente, que o seu coração comece a queimar pelo poder do Espírito Santo, que a manifestação dos céus venha sobre você, para a glória do Senhor. Que você receba nessa noite palavra de conhecimento, em nome de Jesus. Revelação, que você receba a revelação daquilo que é necessário, aquilo que somente Deus sabe, que o Espírito Santo comece a revelar a você agora em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Que você receba o dom de Deus, que você receba nessa noite, meu irmão,
o dom da fé, a fé do sobrenatural, a fé para operar milagres. As pessoas vão conversar com você e vão falar: que fé é essa? Que fé é essa? Que não vê nada, mas acredita. Recebe agora, meu irmão. Aleluia! A fé do Senhor. Receba a fé do Altíssimo, em nome de Jesus. Receba nessa noite os dons de curar, a capacidade de transmitir a cura física e emocional. A humanidade anseia, meu irmão. A humanidade está doente. As pessoas estão doentes, vivendo em enfermidade, e Deus coloca agora nas suas mãos o dom de curar. Dom de curar, recebe agora sobre as suas mãos, em nome de Jesus. Que as suas mãos comecem a queimar pelo poder do Espírito Santo. A sua fé vai ser tão grande, meu irmão, que você vai começar a procurar. Você vai procurar pelos 4 cantos dessa cidade pessoas que precisam da manifestação do céu na terra, do céu na terra, do reino dos céus na terra. Você vai ser esse agente de transformação do poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia! Receba nessa noite o dom de operação de milagres. Aleluia! De alterar o curso daquilo que é natural para o sobrenatural. A fé que move montanhas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Receba agora nessa noite o dom de profecia. Profeta do Senhor, abra a tua boca e profetiza. Libera a palavra, profeta. Não se cala, não se cala. Não aceite que Satanás coloque tampão em sua boca. Profetiza, profetiza, profetiza sobre o vale de ossos secos. Aonde não há vida, vai haver vida. Receba nessa noite o discernimento de espírito, a capacidade de distinguir a origem da manifestação. Meu irmão, Satanás não vai ter vez com a igreja. Nós estamos sendo equipados e as portas do inferno não vão prevalecer, porque quando ele vier por um caminho, ele vai apanhar, e quando ele vier por outro, ele vai apanhar também, porque nós estamos sendo equipados pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Recebe, meu irmão, nessa noite o dom da variedade de língua. Se você não ora em línguas agora, comece a orar em nome de Jesus. Isso é uma promessa de Deus para nós, é uma arma celestial. Abre a sua boca e comece a orar. Comece a orar. Se você não consegue, comece a pedir para Ele. Fala: Pai, em nome de Jesus, eu quero esse dom. Eu quero orar em línguas, Senhor, porque quando eu não souber mais o que orar, o Senhor vai interceder por mim. Aleluia! E se você ora, meu irmão, comece a orar agora. Comece a gerar esse ambiente de fé neste lugar. Ore, abre a tua boca e ore em línguas. Ore em línguas. Deixa o Espírito Santo mover agora a sua oração. Ore, e na mesma hora, agora Deus derrama sobre nós o dom de interpretação de línguas. Comece a orar, e você agora recebe o dom de interpretação das línguas do Senhor. Aleluia! Jesus deseja usar cada um de nós para essa missão: implantar o reino dos céus. É uma continuidade. Jesus começou algo muito poderoso em você. Isso não pode parar. Se você parar, os filhos não vão provar daquilo que Deus fez na sua vida. Se você parar, os seus netos não vão provar daquilo que você viveu. Irmãos, se nós pararmos, a humanidade anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Eu quero compartilhar a minha fé com você. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus.
Se nós colocarmos os nossos joelhos no chão, em humilhação, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, nós somos o povo de Deus. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, buscando o Senhor, através da palavra, através do jejum e da oração. E nós vamos abalar as portas do inferno no nome de Jesus. Nós vamos continuar a pregar o reino de Deus, porque ninguém pode parar o evangelho de Jesus. Ninguém pode parar o evangelho. E Jesus nos dá o privilégio de fazermos parte dessa missão. Que essa chama permaneça acesa no seu coração, em nome de Jesus. Se você precisa de algo que só Jesus pode fazer por você, e você veio buscar isso dele nessa noite, eu quero orar por você. Levante sua mão em nome de Jesus. Se você precisa de algo e você conversou isso com Deus e disse para ele: Senhor, eu preciso do Senhor, levante a sua mão e eu quero orar por você, e Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Pai, em nome de Jesus, pelo poder, Senhor, da tua palavra, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo que está neste lugar, pelo poder do teu nome, Senhor, eu peço agora, Senhor Deus, que o Senhor opere um milagre, Senhor Deus, na vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, que você veja a manifestação do céu na sua vida, e que tudo aquilo que Satanás tem colocado no teu coração caia por terra agora, em nome de Jesus. Que você seja curado agora, em nome de Jesus. Que seja gerado em você vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Toda porta fechada seja aberta agora diante de você, em nome de Jesus. Toda corrente do inferno que te prende ou prende alguém que você coloca diante do Senhor agora, seja quebrada em nome de Jesus. Toma posse das promessas de Deus para você. Você e a sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa de Deus para você. Que seja gerado em você vida, em nome de Jesus. Toda enfermidade que impede o agir de Deus em você, seja removida agora pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder de Deus neste lugar, em nome de Jesus. Que você seja tocado agora pelo Espírito Santo. Se alguma enfermidade que te assolava, que você seja curado e ela seja removida agora, em nome de Jesus. E que essa cura, que essa restauração, que esse milagre que Jesus opera agora, seja mais uma das armas do reino dos céus para você, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Ó Espírito Santo, eu agradeço, Espírito Santo, pela tua presença, Senhor, neste lugar. Eu te agradeço, Espírito Santo, pela revelação da palavra do Pai ao nosso coração. Espírito Santo, eu agradeço porque o Senhor se manifesta em nosso meio e nos dá dons. Ó Espírito Santo, nós queremos, Senhor, sair daqui avivados, ó Deus, pela tua presença, ó Espírito de Deus. Pai, com a nossa boca, Senhor, nós queremos nos comprometer contigo. E se você deseja se comprometer com Deus, fale isso para Ele. Senhor, nós nos comprometemos contigo, Senhor, de realizarmos a sua obra, Senhor, em tempo e fora de tempo. Enquanto é dia, enquanto o Senhor nos permite trabalhar, Senhor, nós queremos trabalhar incansavelmente, Senhor, anunciando o teu reino, pregando a tua palavra, trazendo transformação pelo nome de Jesus, trazendo a cura pelo nome de Jesus, trazendo, Senhor Deus, a profecia. Que o reino dos céus se manifeste, Senhor, através dos dons que foram entregues nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, para que nós possamos, ó Deus, ganhar a nossa cidade, para que as famílias sejam transformadas, Senhor. Pai, eu peço que essa unção alcance, Senhor Deus, os lares, as famílias, os casamentos, os filhos, as empresas, Senhor. Que essa unção escorra, Senhor Deus, dessa igreja, Pai, por essas ruas dessa cidade, Pai.
em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, Senhor. E nós dizemos ao Senhor: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, para que possamos implantar o reino dos céus na terra, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Meu irmão, que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo. Receba essa palavra do Senhor para você. Essa palavra pode mudar a nossa vida. Em nome de Jesus eu profetizo uma semana sobrenatural, cheia de desafios espirituais, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Shalom. Aleluia.